Existe um assassino silencioso que mata mais sonhos que qualquer crise econômica, mais projetos que qualquer concorrente, mais relacionamentos que qualquer traição. E o mais aterrorizante: ele dorme na sua cama, come na sua mesa, olha no seu espelho todos os dias. Você é o seu pior inimigo, e provavelmente nem desconfia disso. Nos próximos minutos, vou te mostrar como esse inimigo invisível tem controlado cada decisão importante da sua vida, e principalmente, como matá-lo antes que ele mate seus últimos sonhos. Eu sei que parece exagero, mas aqui vai um teste rápido. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante e não fez nada com ela? Quantas oportunidades você deixou passar porque não estava pronto? Quantos relacionamentos você sabotou quando estavam ficando sérios demais? Se você respondeu muitas vezes, parabéns, você acabou de conhecer seu assassino pessoal, a autossabotagem. E ela é tão boa no que faz que conseguiu te convencer de que essas eram decisões racionais, quando na verdade eram execuções premeditadas dos seus próprios sonhos. A diferença entre quem conquista o que quer e quem fica só sonhando não é talento, conexões ou sorte. É uma guerra que acontece dentro da cabeça, e a maioria das pessoas nem sabe que está lutando. Você vai descobrir hoje não apenas como vencer a mente sabotadora, mas como usar a força dela contra ela mesma. Porque existe uma diferença brutal entre ser seu próprio crítico e ser seu próprio carrasco. E quando você entender essa diferença, sua vida nunca mais será a mesma. Você pode pausar o vídeo agora e continuar vivendo como vítima dos seus próprios pensamentos, ou pode ficar comigo e aprender como vencer a sabotagem mental de uma vez por todas, e viver o propósito real para o qual você foi criado. Pois bem, agora a escolha é sua, mas saiba que ela pode definir os próximos 10 anos da sua vida. Antes de continuar, se você está percebendo que realmente tem sido seu próprio obstáculo, que tem sabotado suas oportunidades sem perceber, então esse conteúdo vai ser transformador para você. E olha, se você quer continuar recebendo insights como esses, que você não vai encontrar em lugar nenhum de forma tão direta, segue a página agora. Porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo em como vencer a mente e construir uma mentalidade antifrágil. É só clicar em seguir ali embaixo e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Agora vem comigo descobrir exatamente como identificar quando sua própria mente está te sabotando. Sabe aquela sensação de estar prestes a dar um passo importante e, de repente, ouvir uma voz dentro da cabeça dizendo: e se você falhar? Melhor não se arriscar. Essa voz não é prudência, é autossabotagem. Ela se disfarça de lógica, de responsabilidade, até de bom senso. Mas, na verdade, é a mente criando armadilhas invisíveis para manter a pessoa exatamente onde está. A ironia é que muitos passam a vida acreditando que são cautelosos, quando na verdade estão prisioneiros de uma sabotagem mental bem disfarçada. Imagine um atleta diante da linha de chegada. Ele treinou meses, está preparado, mas no último segundo pensa: e se eu tropeçar? E se todos rirem de mim? Esse tropeço muitas vezes não acontece nas pernas, mas na mente. A mente tem essa mania cruel de se comportar como inimiga. E quando não é enfrentada, ela convence o indivíduo a desistir antes mesmo da largada. É como perder batalhas sem sequer entrar em campo. É como lutar contra um adversário que usa seu próprio corpo como campo de guerra. O mais perigoso é que essa voz se torna tão familiar que muitos acreditam que ela é parte natural do pensamento. Não percebem que existe um padrão repetido. Toda vez que algo exige coragem, lá vem a mesma desculpa, a mesma justificativa, a mesma saída racional. É como se a mente tivesse um repertório pronto de frases para frear cada movimento de crescimento. E quando a pessoa finalmente identifica que não é ela falando, mas o mecanismo interno tentando sabotar, surge uma pergunta inevitável: de onde vêm esses inimigos invisíveis que alimentam esse ciclo de autossabotagem? Por trás da autossabotagem, existem forças invisíveis que operam como fios puxando cada decisão. São crenças herdadas muitas vezes na infância, frases repetidas por pais ou professores: você não nasceu para isso, dinheiro não é para gente como nós, melhor não sonhar alto. Essas ideias ficam gravadas, e sem perceber, o adulto continua obedecendo a regras antigas que já nem fazem sentido. É como andar com o freio de mão puxado: o carro se move, mas nunca alcança a velocidade plena.
Outro inimigo invisível é o medo de julgamento. Quantas vezes alguém deixa de agir porque teme o que os outros vão pensar? A sabotagem mental se alimenta disso, da necessidade de aprovação externa. É por isso que tantas pessoas têm boas ideias à noite, mas de manhã já desistiram. O receio de críticas age como uma corrente silenciosa. E o mais curioso é que quase nunca essas críticas chegam a se materializar de fato. Elas vivem apenas na imaginação, como fantasmas que paralisam. E existe ainda o inimigo mais traiçoeiro, a comparação constante. Medir o próprio valor pelo sucesso alheio é dar munição para propriamente te destruir. Nunca foi tão pertinente aquele conselho. Você nunca deve comparar o palco do colega com o seu bastidor. O indivíduo se convence de que está atrasado, de que não é capaz, e assim retroalimenta o ciclo da autossabotagem. Quem aprende a identificar esses inimigos descobre que eles não têm poder real, apenas influência psicológica. E ao perceber isso, surge uma nova questão: como esse ciclo se forma e se repete quase sem que a pessoa perceba? A sabotagem mental funciona como um ciclo vicioso que se alimenta de si mesmo. Começa sempre com um pensamento aparentemente inocente: talvez eu não seja capaz, e se der errado, quem sou eu para tentar isso? Esse pensamento inicial parece apenas uma reflexão, mas na verdade é a primeira peça de um dominó que vai derrubar todas as outras. A mente, ao aceitar essa dúvida como verdade, começa a buscar evidências para confirmá-la. É como se ela se tornasse uma detetive dedicada a provar que a pessoa realmente não deveria tentar. Depois vem a paralisia disfarçada de planejamento. A pessoa diz para si mesma: preciso me preparar mais, vou esperar o momento certo, primeiro preciso estudar mais um pouco. Esses adiamentos parecem responsabilidade, mas são autossabotagem pura. É como alguém que fica eternamente se aquecendo para entrar na piscina e nunca mergulha. A mente convincente sussurra que amanhã será melhor, que na próxima semana as condições estarão ideais. E assim, dias viram meses, meses viram anos, e a oportunidade escorre pelos dedos como areia. O ciclo se completa quando a inação gera arrependimento, e o arrependimento alimenta mais sabotagem mental. A pessoa olha para trás e pensa: eu sabia que deveria ter tentado, mas em vez de usar isso como combustível, usa como prova de sua incompetência. É um círculo perfeito de autodestruição. Quem não age se sente culpado, e quem se sente culpado tem ainda menos coragem para agir na próxima oportunidade. Como vencer a mente que criou essa armadilha? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina, especialmente quando se observa como outras pessoas conseguiram quebrar esse padrão aparentemente inquebrantável. Existe uma diferença marcante entre quem permanece preso na sabotagem mental e quem consegue se libertar dela. Não é uma questão de talento, sorte ou circunstâncias especiais. A diferença está numa decisão aparentemente simples, mas profundamente transformadora: reconhecer que a voz limitante não é a voz da realidade. Imagine um empreendedor que durante anos adiou o lançamento de seu produto porque ainda não estava perfeito. Um dia, ele percebeu que a perfeição era apenas uma desculpa elegante para não enfrentar o medo do fracasso. Quando finalmente lançou o produto imperfeito, descobriu que o mercado estava esperando exatamente por aquilo. A autossabotagem perde força quando é confrontada com ação, mesmo que pequena. Uma escritora que passou 5 anos se preparando para escrever seu livro finalmente decidiu escrever apenas uma página por dia. Não uma página perfeita, apenas uma página. No final do ano, tinha o manuscrito completo e a descoberta de que o maior obstáculo não era a falta de habilidade, mas a crença de que precisava ser excepcional antes de começar. É curioso como a mente muda de tom quando se depara com evidências concretas de capacidade. O que antes parecia impossível, de repente se torna apenas mais um desafio superável. Quem vence a sabotagem mental aprende a tratar pensamentos limitantes como visitantes indesejados, reconhece sua presença, mas não os convida para ficar. É como ter um cão que late muito: você sabe que ele está ali, mas não precisa parar tudo o que está fazendo por causa do barulho. Essas pessoas desenvolvem uma espécie de imunidade psicológica. Quando a voz interna diz você não consegue, elas respondem com ação: vamos ver. E essa atitude simples, repetida consistentemente, cria um novo padrão mental.
Mas como vencer a mente quando ela parece estar sempre um passo à frente, inventando novas desculpas e resistências mais sofisticadas? A mente preguiçosa é um mestre da negociação. Ela sempre tem uma proposta tentadora. Que tal fazer isso amanhã? Hoje você merece descansar. Essa voz não é necessariamente má, mas ela não entende que disciplina é como um músculo. Quanto mais se usa, mais forte fica. Como vencer a mente que prefere o conforto ao crescimento? A resposta está em pequenas vitórias diárias. É como treinar um animal selvagem. Não se domina de uma vez, mas através de repetições consistentes. Cada pequena ação contra a resistência mental é uma vitória que fortalece a capacidade de fazer escolhas conscientes em vez de automáticas. O segredo não está em grandes transformações heroicas, mas em micro-hábitos que enganam a sabotagem mental. Se a mente resiste a 1 hora de exercício, que tal começar com 5 minutos? Se escrever um livro parece impossível, que tal uma frase por dia? A mente preguiçosa perde o argumento quando confrontada com pedidos aparentemente insignificantes. É como desarmar uma bomba cortando fios minúsculos em vez de tentar arrancar tudo de uma vez. Quem entende isso descobre que não precisa ser um herói para vencer a resistência interna, apenas precisa ser mais esperto que ela. A disciplina verdadeira nasce da repetição, não da motivação. Motivação é como o clima, às vezes está presente, às vezes não. Disciplina é como o sol, aparece todo dia, independente das nuvens. Quando alguém treina a mente para agir sem depender de estar com vontade, quebra o poder da autossabotagem. É um processo que lembra domar um cavalo bravio, no início a resistência, mas com consistência, até o mais rebelde aprende a cooperar. E quando pequenas vitórias se acumulam, cria um padrão que torna cada nova ação mais fácil que a anterior. Mas como transformar essas vitórias individuais em ferramentas práticas que funcionem mesmo nos dias mais difíceis? Combater sabotagem mental sem ferramentas práticas é como tentar cortar uma árvore com uma colher. Funciona, mas é desnecessariamente difícil. A primeira ferramenta é surpreendentemente simples: escrever os pensamentos sabotadores no papel. Quando estão apenas na cabeça, eles parecem enormes e assustadores. No papel, muitas vezes revelam sua verdadeira natureza, medos exagerados e desculpas frágeis. É como acender a luz num quarto escuro, os monstros desaparecem, revelando apenas móveis comuns. Quem faz isso consistentemente desenvolve a habilidade de ver através das armadilhas mentais antes de cair nelas. O ritual matinal é outra arma poderosa contra a autossabotagem. Não precisa ser complexo. Pode ser apenas 5 minutos definindo as 3 ações mais importantes do dia. A mente sabotadora odeia clareza e especificidade. Ela prefere vagueza porque é mais fácil procrastinar algo indefinido. Quando o dia começa com direção clara, ela perde terreno. É como ter um GPS mental. Mesmo quando a estrada fica confusa, ainda se sabe o destino. Empresários bem-sucedidos frequentemente falam de suas rotinas matinais não porque são supersticiosos, mas porque descobriram que controlar as primeiras horas do dia significa controlar o resto dele. A técnica dos 5 minutos de coragem é devastadora para como vencer a mente resistente. Quando surge uma tarefa importante que a mente quer evitar, o compromisso é simples: fazer apenas 5 minutos. Sem pressão para terminar, sem expectativa de perfeição, apenas 5 minutos. É curioso como frequentemente esses 5 minutos se transformam em 15 e 30, às vezes em horas produtivas. A mente sabotadora se prepara para uma batalha longa, mas quando confrontada com um ataque surpresa, muitas vezes nem reage. É como pegar um adversário desprevenido. Quando ele percebe o que está acontecendo, a tarefa já começou e o ritmo já está em outro nível. Mas essas ferramentas funcionam apenas quando se entende como a sabotagem mental opera especificamente em diferentes áreas da vida. Na vida profissional, a autossabotagem se veste de falsa modéstia. É uma pessoa que tem uma ideia brilhante na reunião, mas não fala, porque provavelmente alguém já pensou nisso. É quem evita se candidatar à promoção porque ainda não está pronto, enquanto colegas menos qualificados avançam. Essa sabotagem mental sussurra que humildade é não se destacar, quando na verdade humildade é usar os talentos que se tem.
É como ter uma ferramenta poderosa e deixá-la enferrujar no porão por medo de usá-la incorretamente. Nos relacionamentos pessoais, ela é ainda mais sutil e destrutiva. É escolher brigar por coisas pequenas para evitar conversas importantes. É sabotar relacionamentos que estão ficando sérios porque vai dar errado mesmo. A mente cria problemas fictícios para escapar da vulnerabilidade que a intimidade verdadeira exige. É como um cachorro ferido que morde quem tenta ajudá-lo. A autossabotagem machuca exatamente as pessoas que mais importam. Quem já viveu isso sabe. É mais fácil estar certo sobre não merecer amor do que arriscar ser amado e depois ser rejeitado. O padrão se repete em ambas as áreas. Criar problemas onde não existem para evitar desafios reais onde eles existem. No trabalho, focar em tarefas menores para evitar projetos que podem transformar a carreira. No amor, discutir sobre louça para evitar falar sobre sonhos compartilhados. Como vencer a mente que prefere pequenos conflitos controláveis a grandes possibilidades incertas? A resposta muitas vezes passa por entender que existe algo maior operando além dos medos individuais, uma força que pode transformar toda essa energia destrutiva em combustível para crescimento. E isso nos leva a uma dimensão que muitos ignoram, mas que pode ser a chave de tudo. Não se trata de religião específica, mas de reconhecer que existe algo além dos medos pequenos que alimentam a autossabotagem. Quando alguém se conecta com um propósito maior, seja servir outras pessoas, criar algo belo, ou simplesmente ser uma versão melhor de si mesmo, os obstáculos mentais diminuem de tamanho. É como subir numa montanha. Os problemas que pareciam enormes lá embaixo se revelam minúsculos quando vistos de uma altitude maior. Quem encontra essa perspectiva descobre que a sabotagem mental perde força quando confrontada com algo que vale mais que o próprio conforto. A prática da gratidão é uma arma espiritual poderosa contra pensamentos destrutivos. Não é positividade tóxica ou negação da realidade, mas um direcionamento consciente da atenção. A mente sabotadora se alimenta do foco no que está faltando, no que pode dar errado, no que não se tem. Gratidão é como vencer a mente ao forçá-la a reconhecer o que já existe de bom. É como mudar a trilha sonora de um filme. A mesma cena pode parecer dramática ou esperançosa dependendo da música de fundo. 5 minutos diários reconhecendo coisas boas criam uma resistência natural contra pensamentos negativos. A meditação, mesmo que simples, ensina a observar pensamentos sem ser dominado por eles. É como aprender a diferença entre ser o ator e ser o espectador da própria mente. Quando alguém percebe que pode assistir seus medos e inseguranças como se fossem um filme, em vez de viver dentro deles, ganha um poder imenso. A sabotagem mental funciona melhor quando passa despercebida. Consciência é seu kryptonita. E quando se combina essa consciência com ação direcionada a algo maior que si mesmo, algo interessante acontece. Os obstáculos internos começam a se transformar em degraus. Mas como fazer essa transformação completa? Como usar a própria resistência como combustível? O paradoxo mais poderoso no combate à autossabotagem é este: a própria resistência pode se tornar energia para o crescimento. É como artes marciais: em vez de lutar contra a força do oponente, usa-se ela a seu favor. Quando a mente diz você não consegue, em vez de discutir ou se abater, a resposta pode ser: interessante. Vamos ver o que acontece se eu tentar mesmo assim. Essa mudança sutil de perspectiva transforma o inimigo interno em consultor involuntário. Cada dúvida se torna uma oportunidade de provar a capacidade. Cada medo se torna um mapa do que precisa ser desenvolvido. A sabotagem mental geralmente aponta exatamente para onde o crescimento precisa acontecer. Se a mente resiste violentamente a falar em público, provavelmente é aí que está uma habilidade transformadora esperando para ser desenvolvida. Se ela cria 1000 desculpas para não começar aquele projeto, é provável que esse projeto seja exatamente o que pode mudar tudo. É como se a resistência fosse uma bússola invertida, aponta para o oposto do que deveria ser evitado. Quem aprende a ler esses sinais desenvolve uma vantagem única. Usa a própria autossabotagem como GPS para o crescimento. Existe uma energia tremenda aprisionada na resistência interna. É a mesma energia que poderia mover montanhas sendo usada para criar obstáculos. Como vencer a mente sabotadora? Não destruindo-a, mas direcionando sua força. É como uma represa.
A água represada tem poder imenso quando canalizada corretamente. Pessoas que transformam sabotagem em combustível não ficam livres dos medos. Elas simplesmente aprendem a usar o medo como indicador de que estão na direção certa. Cada não posso se torna um ainda não. Cada impossível se torna desafiador. E quando essa transformação interna se solidifica, surge uma pergunta natural: como sustentar essa nova mentalidade a longo prazo, especialmente quando a vida apresenta reveses inevitáveis? A verdadeira vitória sobre a autossabotagem não acontece numa batalha decisiva, mas na construção de uma mentalidade antifrágil, que não apenas resiste aos problemas, mas cresce com eles. É como desenvolver um sistema imunológico mental. Cada desafio superado fortalece a capacidade de lidar com desafios futuros. Quem entende isso não busca uma vida sem obstáculos, mas desenvolve ferramentas para transformar qualquer obstáculo em oportunidade de fortalecimento. É uma mudança profunda de paradigma, de evitar dificuldades para buscar crescimento através delas. O crescimento contínuo exige aceitar que a sabotagem mental nunca desaparece completamente, ela apenas muda de forma. Em níveis mais altos de sucesso, surgem medos mais sofisticados: medo do sucesso, síndrome do impostor, paralisia das opções infinitas. É como subir níveis em um jogo, os desafios ficam mais complexos, mas também as recompensas mais atraentes. Quem se prepara para isso entende que como vencer a mente é um processo contínuo, não um destino final. Desenvolve-se uma vigilância amigável, sempre atento aos padrões sabotadores, mas sem paranoia ou ansiedade excessiva. A mentalidade de longo prazo transforma fracassos temporários em dados valiosos. Cada tentativa que não deu certo vira informação para a próxima tentativa. É como ser um cientista da própria vida, testando hipóteses, coletando resultados, ajustando a abordagem. A autossabotagem perde muito de seu poder quando confrontada com essa perspectiva experimental. Afinal, num experimento, não existe fracasso, apenas resultados que confirmam ou refutam a hipótese inicial. Quando alguém adota essa mentalidade, descobre que o maior inimigo não estava na mente, mas na forma como interpretava os sinais que a mente enviava. E com essa descoberta, uma nova jornada de possibilidades ilimitadas pode finalmente começar. Agora você sabe a verdade que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Você é o seu pior inimigo, mas também pode ser seu maior aliado. A diferença entre viver uma vida medíocre e extraordinária não está nas circunstâncias externas, mas na capacidade de como vencer a mente sabotadora. Você viu hoje que a autossabotagem não é apenas um obstáculo, é um GPS invertido mostrando exatamente onde precisa crescer. Cada resistência interna é um mapa do tesouro disfarçado. Mas aqui está o que separa quem assiste e quem transforma: a aplicação. Você pode ter o melhor mapa do mundo, mas se não der o primeiro passo, continuará no mesmo lugar. Então eu te pergunto, qual vai ser sua primeira ação contra a sabotagem mental? Vai ser escrever no papel aqueles pensamentos que te paralisam? Vai se comprometer com 5 minutos de coragem na tarefa que está evitando? Ou vai simplesmente reconhecer, pela primeira vez, que aquela voz limitante não é você falando? A mudança começa agora, com uma decisão pequena, mas corajosa. A vida que você quer está do outro lado do medo que você carrega. E todo dia que passa sem enfrentar esse medo é um dia a menos para construir a realidade que merece. Você tem as ferramentas, tem o conhecimento, agora só precisa de uma coisa: começar. Porque como vencer a mente não é teoria, é prática diária. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo em estratégias práticas para construir uma mentalidade antifrágil. E me conta aqui nos comentários, qual foi o insight que mais te impactou hoje? Sua transformação começa agora. Nos vemos nos próximos vídeos.